Esse é o Pode Ame, Pode Falar, um espaço de escuta, de cuidado e também de vida real. E hoje a gente começa com uma pergunta simples, mas necessária. Pode falar sobre saúde mental sem romantizar? E para essa conversa, convidei o Thiago para a gente conversar sobre saúde mental de forma verdadeira, sem neuras, mas com responsabilidade. Bem-vindo, Thiago. Prazer ter você aqui. Daniela. É um privilégio estar aqui com você, com a Ami, Já segunda fez vez. Um podcast antes. E veja só, no meu tempo de cerca de 20 anos como psicólogo clínico, eu tenho observado cada vez mais, principalmente após a pandemia, como a questão da saúde mental tem entrado em voga. Infelizmente, nas redes sociais, em alguns momentos, de um jeito um pouco enviesado. E a gente aqui pode conversar, né, e clarificar algumas questões sem excesso de romantização. É isso que a gente está querendo aqui, uma conversa bem real, para também informar quem está em casa, que tem bastante dúvidas, ou quem tem falta de informação também, e a gente conseguir orientar vocês que estão nos assistindo. Thiago, tu falou agora que tu já tem mais de 20 anos de prática. Quando a gente fala em saúde mental, o que as pessoas mais confundem com estar bem? Olha só, a gente vive numa sociedade em que há uma obrigação de estar bem, em que se valoriza não só o consumo dos conteúdos, o consumo das pessoas, o consumo das coisas, infelizmente também o consumo da natureza nesse contexto todo, né? Mas em que as pessoas, elas se sentem na obrigação de estar bem, de estar funcionando, de ser forte. De ser forte, de ir trabalhar e de demonstrar que somos apaixonados pelo trabalho, de vestir a camisa da empresa e de mostrar dedicação e entusiasmo pela empresa. E aí, nesse contexto em que, à medida que a gente tem essa epidemia de depressão e ansiedade, por outro lado, concomitantemente, a gente tem essa obrigação desse ser positivo, desse estar bem, né? E aí, à medida que a gente se vê nessa obrigação de colocar essa máscara social de que eu estou bem, eu vou me alienando de mim mesmo e dos meus próprios sentimentos e das minhas próprias emoções. Então as pessoas, elas acabam entrando num automático, que elas não percebem que elas estão se deixando de estar bem, de se sentir bem, para estar num modo operante todo o tempo e dando conta das coisas, e que está tudo bem, que é tudo positivo e que tem que seguir daquela forma. Sim, e quem trabalha, por exemplo, com meta, seja no setor privado ou no setor público também há questão de metas, em vários momentos a pessoa, ela precisa passar por cima das questões familiares, das questões de saúde, às vezes até mesmo das questões de higiene pessoal, para dar conta dessas metas que são estabelecidas. Tudo isso para, no mês que vem ou no ano que vem, depois que recebeu aquele prêmio, o bônus, a meta aumentar e tudo começar de novo. A gente precisa entender cada vez mais que a questão da saúde mental, ela não é uma questão do indivíduo, é uma questão de comunidade. A gente vive dentro de um contexto. Esse contexto, ele
reforça determinados comportamentos, ele pune outros comportamentos. Em alguns momentos, comportamentos saudáveis são punidos e comportamentos disfuncionais são constantemente reforçados. E dá exemplo né? desses comportamentos, como a gente pode ver. Tem alguma frase que você pode mencionar que é exemplo claro de comportamento de punição Uhum. não saudável para uma pessoa e que ela não se percebe nessa condição, sendo de alguma forma negligenciada ou punida por um comportamento que ela está exercendo e está prejudicando a saúde mental dela. É interessante falar isso, Nioli, porque ontem à noite eu estava assistindo um episódio da série Stranger Things, e aí uma das personagens, a Nancy, ela tá estagiando no escritório num jornal. Ela tinha a ideia de conseguir emplacar a matéria dela com aquilo que ela queria, com aquilo que ela via que era o correto. E quando ela foi atrás disso, em um ambiente extremamente machista e agressivo, quando ela chegou com a matéria dela, ela foi ridicularizada. E quando ela segurou firme e continuou na mesma direção, ela foi demitida. Então, a gente tem um conjunto de comportamentos saudáveis que podem estar sendo punidos dentro do nosso contexto social. Isso a gente pode enxergar nos vários momentos do ciclo de vida. Embora a gente esteja aqui conversando entre adultos e falando sobre adultos, sobre a vida adulta, mas muitos de nós somos pais e há muito tempo os psicólogos já observam que os pais podem tolher comportamentos saudáveis por parte dos seus filhos. Né? Há pouco, aqui em off, a gente conversava sobre o uso excessivo de telas. E o uso excessivo de telas é uma forma que pode reforçar comportamentos disfuncionais, ao mesmo tempo em que diminui a possibilidade da consciência perceber o mundo da criança ao seu redor e ampliar o repertório de comportamentos. Em algum momento, também, esses pais estão tão estressados ali no notebook, ou querendo terminar de assistir o seu episódio da sua série, ou limpando a cozinha e lavando a louça. Eles preferem dar, acesso. Que preferem dar o acesso para a criança em um momento em que a criança ela está em desenvolvimento e ela vai mexer nas coisas. Então o pai fala, não, eu vou dar isso para que a criança não mexa. Sendo que para o desenvolvimento e para a formação, não só emocional, psíquica, mas fisiológica, se agir sobre o mundo e se transformar o mundo, é claro que inicialmente quebrando as coisas, derrubando as coisas, fazendo de uma forma equivocada, como qualquer um de nós ao aprender faríamos, né? É nisso que vai se formando a personalidade da criança. Então, a saúde mental das nossas crianças, ela está sendo afetada pelo uso excessivo de telas e pela falta de um cuidado com relação a possibilitar essa intervenção nos ambientes. Eu também penso, Tiago, que tem a ver com a sociabilidade e a comunicação, que não se tem também no meio, né? De você estar informando, você estar limitando, dando os limites corretos para aquela criança, o tempo de hora, do que ela tem que fazer, a hora do sono, que sono é algo que é crucial para todo mundo. Sim. E isso influencia bastante em relação ao estresse. O sono é algo que vai desencadear bastante pressão ou vai dificultar a saúde mental a longo prazo? Com certeza. E aí eu falei do ciclo de vida, dos vários momentos do ciclo de vida, e aí as pesquisas têm mostrado que a gente falou do ciclo de vida com relação à infância e com relação à privação de sono na adolescência.
Então, as pesquisas têm mostrado que os nossos adolescentes estão dormindo cada vez menos. E aí, a, As nesse crianças momento... também. Sim, As crianças também. sei. Antigamente, a gente tinha um horário de 9 horas, 8 horas, Tava colocar todo a criança mundo já para dormir. ali. Hoje em dia, meus pacientes, tem alguns pacientes que quando eu questiono qual horário que a criança está dormindo, porque vai para a terapia, ela está cansada. A gente precisa saber qual comportamento que está ali vinculado, que está dificultando para aquela terapia acontecer. E muitas das vezes aquela criança está indo dormir 12, 1, 2, 3, e essa correria. Me parece que teve um aumento muito grande em relação a essa discrepância de tempo, que usualmente, antigamente, era mais cedo. Isso está corroborando no mais regular, a nível de saúde mesmo, porque a gente precisa do sono para reparador em tudo, contextos. principalmente em hormônios de crescimento, de você estar bem, irritabilidade, vai causar irritabilidade. E aí a criança vai estar irritada durante o dia e a mãe fica mais irritada também, o pai também irritado. Então, cria um ambiente que traz dificuldades para a saúde mental em todo o contexto familiar. E quando a gente vai para o período da adolescência, por incrível que pareça, as informações que a gente tem trazidas pela ciência é de que os nossos adolescentes estão namorando menos, estão se relacionando menos, estão com mais dificuldade no processo de socialização, porque os adolescentes de hoje são as crianças de ontem que tiveram acesso aos primeiros celulares. Inclusive, o início do YouTube, né? Sim, que inclusive a gente estava comentando mais cedo, tempo de tela aumentou de maneira drástica. Segundo pesquisas, a gente está lidando com 13 horas de tela direto, padrão geral, em que crianças, adolescentes estão tendo uso de 13 horas. É um absurdo. Sim, sim. E é uma situação na qual esse adolescente, ele cada vez mais tem uma confusão na formação da sua personalidade e da sua identidade. Que a adolescência é o momento da formação da identidade do indivíduo. A formação da personalidade começa muito mais cedo, né? Lá no início da infância, mas a identidade, esse momento em que ele se aproxima mais dos grupos e dos amigos e começa a questionar e a se diferenciar da sua família de origem, é este o momento em que, enquanto sujeito, ele está se constituindo como alguém diferente dos seus pais. Daí, alguns comportamentos opositores do adolescente que são comportamentos saudáveis. É justamente isso que possibilita a mudança, a criatividade, que possibilita que adolescentes como nós dois, que convivemos, por exemplo, em famílias com determinada religião, mudamos de crenças na vida adulta a partir da possibilidade que a adolescência traz da nossa formação enquanto sujeitos, enquanto indivíduos diferentes da nossa família de origem. E esse processo, ele é prejudicado quando esse adolescente, ele vive imerso numa realidade virtual, de um mundo de youtubers, de jogos e de uma virtualização que não existe na vida real. E em alguns momentos, eu já atendi adolescentes que estavam namorando com pessoas que conheceram no jogo, que conheceram na internet, e nunca tinham se encontrado pessoalmente, e na verdade nem sabiam direito quem era a pessoa. Sim. Esse ciclo da vida, da adolescência, a gente tem questões específicas de necessidades com relação à saúde mental. E isso tem a ver também com o cuidado do ciclo circadiano, com relação à alimentação, sono, hidratação, exercício físico. E voltando para a vida adulta, que é a que a gente está conversando desde o início, nos processos de
de vida dentro da sociedade, no contexto da família mais ampla e nos contextos empresariais, a gente também tem comportamentos que são valorizados e que são disfuncionais, e comportamentos saudáveis que não são reforçados. E você pediu exemplos, por exemplo, sendo redundante, né? Exemplos, por exemplo, o comportamento de ir para a cachaça e ir para a bebida quando tem um rompimento amoroso, que está em várias das músicas do nosso sertanejo, eu adoro, mas que em várias músicas a gente tem isso de ir para a cachaça, de beber mais, para apagar a dor de uma separação, para apagar a dor de um chifre, né? Sim. Então, e as letras sempre trazem essa conotação, né? Recentemente eu atendi um paciente que ele se separou depois de 13 anos de um relacionamento em que ele estava se arrumando para casar, e ela de repente encontrou outra coisa, outro sentido na vida, e foi em outra direção, e ele estava muito no fundo do poço. Aquilo que os amigos e todo mundo falava para ele era: sai, fica com outras pessoas, vai lá, nada melhor do que um outro amor para acabar com o amor anterior. Nesse processo de querer estar bem, parecer bem, estar funcionando, a pessoa ela esquece que qualquer machucado, qualquer dor precisa do tempo para cicatrizar, e que os lutos eles têm períodos diferentes de cicatrização, de manejo, de elaboração, dependendo de sujeito para sujeito. Isso. E eu preciso respeitar esse período. Então, um exemplo de um comportamento disfuncional que é reforçado é o do uso de drogas lícitas e ilícitas, né? E de novos relacionamentos para feridas relacionadas aos relacionamentos. E comportamentos saudáveis que não são reforçados. Por exemplo, a gente tem o comportamento de ficar sozinho. Entendi. Comportamento de ficar sozinho, e eu estou falando de solitude, não de solidão. Não, solidão, né? O comportamento de ficar sozinho está nas várias tradições, seja nas tradições ocidentais, em que a gente teve sempre vários sábios eruditos que iam para o monte ficar sozinho, meditando e contemplando a natureza, nas tradições orientais também. Isso a gente chama hoje de mindfulness, também é mindfulness, além da meditação. E as pessoas acham estranho quando alguém gosta de ficar sozinho, quando alguém tira um tempo para ficar sozinho. É verdade. Né? Isso é algo que para mim é necessário. Uhum. Eu preciso, como se estivesse recarregando a minha bateria. Eu preciso dos meus momentos sozinhos para fazer minhas coisas, para ver minha série, para fazer meditação, para ler um livro, ou para não fazer nada, porque também fazer nada é bem desafiador, né? Mas é estranho, as pessoas ainda têm essa visão de que parece que a gente está evitando, parece que tem alguma coisa errada, ou quando você não quer conversar. Mas até que ponto tu, como psicólogo, observa que é saudável e que não é? Me trouxe aqui a solitude, que é você estar consigo mesmo, um momento mais introspectivo de vida, mas tem também a solidão. Como a gente consegue, Tiago, diferenciar até que ponto eu não vou viver como um ermitão, que isso vai me prejudicar a longo prazo, e que eu preciso ter relações mais próximas, porque para mim é saudável. Porque o ser humano, ele não foi feito para viver sem não estar na sociedade. A gente fica um pouquinho maluco, não é mesmo? Sim, sim. Inclusive, pesquisas relacionadas ao transtorno depressivo maior indicam que parte importante do transtorno depressivo tem a ver com, além das questões neurofisiológicas, das substâncias do nosso cérebro, também tem a ver com déficits em habilidades sociais. E aí, parte do tratamento da depressão é o treinamento em habilidades sociais. Isso é diferente de estar tendo o seu espaço, de valorizar o seu tempo sozinha. Quando eu estou sozinho porque eu escolho
porque ali é o momento de eu cuidar de mim mesmo, de olhar para dentro, de pensar no meu planejamento, nos meus valores. E quando eu estou sozinho, porque eu estou evitando o contato com outro, ou porque o contato com outro me irrita ou me desestabiliza, ou ainda porque eu acho que eu não preciso das outras pessoas. Então, nesses vários contextos, né, que eu citei, a gente tem pensamentos disfuncionais que geram comportamentos disfuncionais que reforçam o ciclo da depressão, Isso pode né? transformar em algum transtorno, uma fobia social a longo prazo? Sim, sim. É claro que eu estava falando especificamente da depressão, que tem a ver com baixa energia, Uhum. pensamentos intrusivos, de baixa autoestima ou de se machucar, a vontade de não sair da cama, ou falta, ou insônia, comer demais ou comer. Ou estar sem apetite também, né? Que tem a ver com o processo depressivo, que é mais relacionado a essa baixa energia. Quando a gente fala das fobias e quando a gente fala das ataques de pânico, a gente está falando dos transtornos ansiosos. Os transtornos ansiosos, eu tenho um ciclo de a uma necessidade, em alguns momentos, de agradar muito o outro, de dar muito conta das demandas, de me encher demais de atividades excessivamente e de dizer muito sim para o outro e muito não para mim mesmo, para as minhas necessidades mais profundas, né? E aí, nesse ciclo de estar ansioso para dar conta, para fazer as coisas acontecerem, para realizar 1,5 milhão de processos ou de metas, né, de projetos, eu vou chegando a uma exaustão. E à medida em que eu foquei demais nessas metas, nesses projetos, em alguns momentos, isso acontece muito na vida do adulto jovem, quando entra na empresa, quando Quem é inicia a vida empreendedor, profissional, que é empreendedor empreendedor, também. eu fui deixando de dar valor para as minhas relações sociais, para as pessoas que me amavam e que eu amava, e que eu gostava de estar lá com elas, porque eu entrei no modo de hiperfoco e tô ali querendo fazer o meu negócio dar certo, cumprir as metas, subir de cargo na empresa, terminar o mestrado, terminar a pós-graduação e atingir os meus objetivos. A grande questão é que não é só o lugar onde você quer chegar, mas também o como você quer chegar. Não adianta nada eu fazer um planejamento muito bonito, trabalhar o ano todo para levar a família para Disney, que para a maioria de nós é um lugar maravilhoso, um sonho e tudo ok, mas durante a viagem eu estar tão exausto, tão Já está pensando nas contas tranquilo. que você tem que Tô pagar na pensando nas volta. contas, estou irritado, saio brigando, durante a viagem fico de mau humor, né? Lá eu Ou então tá todo tempo no telefone, né? tô no notebook respondendo e-mail com a cabeça no trabalho, tô Não está presente no momento para curtir aquilo que ele alcançou, o objetivo final, aham, né? A meta. e coloco um passeio atrás do outro, né? Sem ter o tempo para realmente descansar, para realmente estar ali com o outro, para vivenciar em família ou com a pessoa que eu gosto e que está viajando comigo, se aprofundar da relação. Então, o caminho, o como, é tão importante quanto a meta, o onde eu Isso, quero chegar, isso que você né? falou é muito importante. O caminho, o como, é tão importante quanto a meta. Quando você vai chegar, mas será que eu vou chegar bem? É uma Uhum. pergunta a se fazer nesse processo.
Se eu vou estar bem para aproveitar tudo isso, né? Sim. Tiago, essa ideia de dar conta de tudo, por que que você acha que ela é tão valorizada ainda, mesmo adoecendo tanta gente? Neoli, a gente está em uma sociedade que é voltada para o consumo. Uma sociedade em que se tem que sempre atingir determinadas metas para que se dê conta de ter dinheiro para consumir mais. Então, é a sociedade, como diria Leonardo Boff, citando outros que falaram isso antes dele, é uma sociedade do ser, do ter e não do ser. Então, quando, ao invés de entender a minha vida como um processo de contribuição para o outro, de cuidado com a minha comunidade, de relações, eu enxergo a minha vida sempre a partir de marcos do que eu conquistei materialmente. De uma casa, de um carro, de um novo iPhone. E os contextos nos quais eu vivo enxergam nisso progresso, enxergam nisso satisfação, né? Enxergam nisso status. Então, a pessoa Né? ela é norteada pelo objeto referência Sim. e não pela autorreferência de si. Isso. Até porque ela também é objetificada nos contextos nos quais ela vive. Ela não importa muito se ela está bem ou se ela não está, se alguém da família está doente, se ela tem um filho autista, não importa, ela tem que produzir ali. E isso não é só o chefe que pressiona. Os colegas também perguntam por que ela tem carga horária reduzida e eu tenho que dar conta aqui de mais trabalho do que ela e a gente ganha a mesma coisa. De forma que eu conheço mães atípicas que fazem questão de, mesmo com carga horária reduzida, de ter as mesmas metas e de ter a mesma produtividade que os outros colegas para evitar essa ciumeira. A saúde mental nesse contexto é dizer, muito mais pesado. eu tenho limites, o meu filho precisa de cuidados específicos, ninguém lá do trabalho precisa estudar aba, ninguém lá do trabalho precisa ficar Saber o que 8 é horas... lidar saber com o que crise, é crise, lidar com uma crise. saber o que é 8 horas por dia em uma clínica que, por mais bonita e divertida como a AMI Clinic é, né, cheia de plantas e de um contexto muito agradável, mas por mais que isso vai ficando chato, Sim. né? Então, as pessoas não sabem o que essa mãe atravessa no contexto dele. Então, e ela também não... pensando na saúde mental dela, ela não tem que prestar conta disso, ela não precisa explicar isso para os outros. É a lei e pronto. A saúde mental tem a ver com nadar contra a corrente desse contexto de consumismo. Nadar contra a corrente dessas exigências que os pares, que os outros fazem da gente, e colocar o limite e dizer, olha, é isso que eu preciso, é isso que eu vou fazer. Entendi. Por que você acha que para algumas pessoas ainda consideram a saúde mental como um luxo, mas não como uma necessidade real, na visão de que para algumas pessoas isso aqui é possível, mas para mim não é possível, eu não consigo, é luxo, é um spa. É uma irrealidade, eu não consigo estar no mesmo nível dessa pessoa, então eu não vou nem procurar ajuda. Por que você acha isso? Durante muito tempo se enxergou aquela pirâmide de Maslow, né, que fala da hierarquia das necessidades. Assim como tem a pirâmide nutricional, também tem a pirâmide de Maslow que traz uma hierarquia de necessidades.
que vem desde as necessidades básicas de alimentação, sono, sexo e segurança, e que vai até ao topo da pirâmide, que é de autotranscendência. Se enxergou que a gente precisava de como se fosse uma escadinha, a gente precisava das primeiras para depois chegar nas últimas. Mais recentemente, a gente foi enxergando que as várias necessidades podem sendo endereçadas. E que, portanto, mesmo quem tem poucas das suas necessidades básicas supridas, isso eu não estou falando só da pessoa que vive em uma comunidade, que pega o ônibus 4h30 da madrugada, fica 2 horas no ônibus indo de Duque de Caxias para o centro do Rio de Janeiro. Como eu conheci uma faxineira que fazia isso e chegava em casa só 8 horas da noite para no dia seguinte fazer a mesma coisa. Mas também um médico que dá plantão um atrás do outro, gira 24 horas atrás de 24 horas. Acho que talvez aquela faxineira tenha mais qualidade de vida do que esse médico, dependendo de como esses plantões se dão. Mas essa pessoa que ela tem pouco das suas necessidades básicas supridas, ela também tem necessidade de transcendência, ela também tem necessidade de autocuidado, ela também tem necessidade de cuidar da saúde mental. E isso significa tirar um tempo para cuidar de você mesma. Tirar um tempo, mesmo que seja 10 minutinhos ali no horário do almoço, para descer do prédio, pegar o elevador, descer do prédio e andar um pouco no parque, olhando a natureza, olhando o verde, olhando os insetos, os pássaros, respirando fundo. Então, eu preciso me programar para isso, ao invés de ficar rolando no rolo do Instagram. Entendi. Que só vai aumentar o meu estresse, aumentar o cortisol, aumentar a ansiedade, me deparar com pessoas que parecem ter uma vida mais feliz que a minha, me deparar com pessoas que parecem que têm um corpo mais bonito que o meu. Que é tudo mentira, tá tudo filtros, mexido ali. Todos os filtros. Interessante que no Instagram a gente não vê gente chorando. A gente não vê foto de gente triste, a gente não vê comentários ou textinho falando as dificuldades da vida. Sim. Sempre tem coisas muito bonitas, sempre tem uma imagem muito bela, sempre tem conversas e textos positivos. E tu percebe que parece que há uma necessidade também das pessoas estarem ali todo o tempo para que fortifique algo que internamente está fragilizado. Eu acho interessante, Nioli, o contraste entre essa positividade tóxica do Instagram, o contraste dela não só com a vida real das pessoas, aquela pessoa que você acabou de encontrar no trabalho e que estava xingando o chefe, que logo depois você vê lá no Instagram com uma foto dizendo Sim, amo o meu trabalho, né? Sim, aconteceu um trabalho mesmo de um colaborador estar triste e a gente conversar e eu percebi, eu gosto muito de dizer, você quer um abraço, eu percebo que a pessoa está precisando e depois a pessoa chorou, entretanto, na situação, mas depois postou uma foto, sabe? Super, como se nada tivesse ocorrido. Eu fiquei assim. É muito incongruente, né? É incongruente. Mas não é consciente, tá? É porque sabe-se que este lugar espera-se que se tenha esse tipo de postagem. Mas é um lugar que se espera uma coisa diferente. Olha o contraste da positividade tóxica de algumas coisas no Instagram com o nível dos comentários de vídeos do YouTube, o nível de comentários em fóruns de internet.
as críticas, Sim. os haters. Eu mesmo já tive alguns Aham. que eu fiquei assim, mas tudo bem, a posição foi sobre um vídeo que eu tinha feito e simplesmente a pessoa foi lá somente para colocar, com esse cabelo verde não tem credibilidade. Uhum. Aí eu digo, não me conhece, não conhece meu trabalho, Sim, né? Tá sim. tudo bem. Uhum. Não diz sobre mim, mas eu tenho essa Isso. consciência. Não diz sobre mim, diz sobre aquela pessoa, de alguma forma tá falando dela. Isso mesmo. É aquilo que a gente chama em psicologia de projeção. E aí, os comentários dos haters. Foi feito um experimento social em que a pessoa resolveu entrar em contato com quem tinha xingado, falado mal dela na internet, tinha dizendo, eu quero que você morra. E ele foi conversar com essas pessoas. E quando conversou pessoalmente, a pessoa pediu autógrafo e disse, nossa, desculpa, não era o que eu queria dizer. Isso várias pessoas que tinham falado assim, com esses comentários terríveis, de nível baixíssimo, né? O preconceito, eu acredito que ele está ligado à ignorância. O ato de não saber, o ato de você não compreender, ele traz essa visão de preconceito. Então, eu não conheço, eu tenho um preconceito sobre aquilo, é ignorância de não conhecer sobre aquela determinada coisa, pessoa, assunto. E a gente não quer nem ver, não quer saber. É minha opinião, isso basta. E as pessoas não têm filtro, muitas das vezes, para poder perceber que aquilo vai doer em alguém, vai doer naquela pessoa. Que é uma pessoa de verdade ali por trás. Que é uma pessoa que tem emoções, né? Que a gente não sabe como ela tá naquele dia, quais as dificuldades, que ela tá levando suporte na mochila, que às vezes são cargas que não são dela, né? Ela tá sobrecarregada e a gente deveria ter esse olhar mais humanizado, mais empático, né? E porque isso também vai influenciar na saúde mental daquela pessoa uma vez que ela está fragilizada. Com certeza. A gente todos nós temos gatilhos que têm a ver com os esquemas da formação da nossa personalidade lá na nossa infância e que, dependendo de questões que faltaram lá atrás, e falta, como você disse muito bem lá no início, quando a gente falava sobre a infância, pode ser, inclusive, a falta de limites e o excesso de liberdade, o excesso de presentes, o excesso de coisas. Então, esses esquemas mentais formados lá atrás, eles são engatilhados na nossa vida adulta a partir de eventos internos ou externos e que, muitas vezes de forma inconsciente, colocam a gente em determinados estados emocionais. E esses estados emocionais, eles vão trazendo consigo mais pensamentos e mais comportamentos que aprofundam esses mesmos esquemas. E, normalmente, comportamentos disfuncionais. Comportamentos que funcionaram quando eu passava por aquelas privações na infância, mas que nas minhas relações atuais não fazem mais sentido, mas que eu continuo me comportando da mesma forma. Um desses comportamentos que você, como fonoaudióloga especialista em análise do comportamento, deve saber, é o comportamento de birra. Então, nós adultos também temos comportamento de birra, né? E é um comportamento que a gente emite ele várias vezes, porque lá atrás ele funcionou. Sim, um comportamento comum de birra é que mulheres fazem. Eu sou mulher, vou deixar aqui claro para vocês. Isso é um comportamento de birra, é deixar o marido, o cônjuge, namorado, sem resposta. Dá um gelo. É os famosos dá o gelo. Você está fazendo birra naquele momento.
Sei. Você está fazendo birra naquele momento. De não falar com a pessoa. Que é mais fácil você responder e tentar compreender a situação, chegar no meio termo, ter uma comunicação assertiva, que o ideal é isso, saudável, do que estar E instigando comunicação esse assertiva, comportamento. como a gente falou antes, pode ser dizer, olha, nesse momento eu tô com vontade de te mandar pra Isso, né? sim. Mas eu vou me afastar aqui, Sim. vou respirar, vou ali mexer com as minhas coisas e daqui a pouco a gente conversa. Isso é porque tua percepção sobre o que é certo e errado, teu juízo não tá muito funcionando Não, naquele bem, porque a adrenalina tá lá em cima. Tá com o límbico tomando conta do nosso pré-frontal. Sim, então, exatamente. a gente tá... O pré-frontal tá inundado de emoções, lembranças, Não vai imagens, raiva. E aí, Ni, como você falou com relação ao comportamento de dar o gelo das mulheres, um desses modos de funcionamento que engatilha normalmente quando a companheira chega com muitas emoções e muitas demandas e que o cérebro não dá conta disso, é o de ficar neutro, como quem não está sentindo nada. E, olha só, enquanto a mulher deixou o cara de castigo, mas por dentro ela está se queimando, morrendo de vontade de falar alguma coisa, de dialogar, mesmo que seja para brigar, ele entrou em um estado que a gente chama de protetor desligado, em que é como se ele tivesse simplesmente desligado na cabeça dele a voz dela, ele mutou a voz dela. Eu chamo isso de modo homenzinho. Desculpa, mas eu falo assim até com meu filho. Entrou no modo homenzinho, que parece, é isso, parece que a mulher tá falando, gesticulando, ele não tá ouvindo, não tá atento. É isso? Isso. E aí, o modo protetor desligado, normalmente ele se liga com um outro tipo de comportamento, que é o comportamento de autoalívio. E esse autoalívio, ele pode ser comportamentos sexuais, como por exemplo a masturbação, até comportamentos compulsivos com relação ao jogo patológico, com relação a se isolar e ir para um lugar onde vai se divertir, vai jogar bola com os amigos, vai beber e agir como se nada daquilo tivesse acontecendo. E aí, o que acontece? Quando essa relação ela não tem terapia, quanto mais alto ela gritar, mais ele vai entrar no modo mais ele vai entrar na bolha dele do protetor desligado. Interessante. Então, quanto mais ela apela, tá? Mais ele entra no protetor desligado na bolha dele. Mas por quê? Por que ele entra no protetor desligado? Porque lá atrás, na infância, isso funcionou. Percebe? Porque lá atrás, na infância, quando havia privação emocional, quando ele recebeu pouco carinho, pouca atenção, pouco toque físico, poucos beijos, pouco eu te amo, você é importante para mim, filho, vamos fazer isso, você é parte importante aqui no meu mundo e nesse mundo, vamos conversar, né? Só tinha, só recebia gritos, só recebia, às vezes, muita ausência. E aí, se aprendeu a estar bem sozinho no quarto com os brinquedos, ou no quarto com aquelas coisas com as quais ele podia controlar ali dentro do mundo interno e do pequeno mundo externo ali. Nossa, que interessante, né? Eu não tinha ideia. Obrigada pela aula. Tiago, quando a saúde mental ela é deixada de lado, o que costuma aparecer primeiro? O corpo, reações emocionais, perda de prazer pela vida, o que vem primeiro? Isso é uma pergunta muito interessante, Nioli, porque existe um processo de somatização.
Ele já foi explicado desde Freud há mais de um século atrás, em que o Freud ele demonstrou que há conversões de emoções no corpo. Essas emoções, elas comparecem no corpo, tanto que pacientes histéricas que eram hipnotizadas. No início ele usava a hipnose, depois ele parou de usar a hipnose, e que, por exemplo, não estavam andando ou não movimentavam uma mão, um braço. No estado de hipnose, elas andavam e movimentavam o braço, porque ali havia uma conversão daquelas emoções somaticamente, uma somatização, né? Daí que tem uma ciência dentro da psicopatologia, da psicologia e da psiquiatria chamada psicossomática. Então, o nosso corpo, ele mantém a nossa história e ele mantém a história dos traumas que a gente teve lá no passado. E veja só, não só os traumas da nossa vida agora, mas também os traumas de situações que os nossos pais passaram, também ficam marcas no nosso corpo, em especial se foi durante o processo gestacional. Já está empiricamente comprovado a transgeracionalidade dos processos traumáticos, inclusive com relação a respostas neuroendócrinas muito semelhantes de gêmeos idênticos que passaram por situações traumáticas, mesmo que em ambientes distintos. E quando a gente vai para essas respostas do nosso corpo, elas vão variar de sujeito para sujeito, dependendo do temperamento e da capacidade de resiliência que aquele sujeito tem. Então, por exemplo, eu posso ter uma mulher que vai fazer o curso de sobrevivência na selva do exército e vai passar com louvor. E eu posso ter um homem musculoso, de academia e tudo, e que vai passar pelo mesmo processo e vai desistir lá no meio, ainda no início. Esse processo de resiliência, ele não está exatamente ligado à força, ele está relacionado a processos mentais e a processos também da nossa constituição de temperamento, da nossa constituição fisiológica. Então, à medida que eu vou me expondo aos processos ao estresse e à falta de autocuidado, note que estresse não é exatamente o excesso de trabalho, o tédio e a falta a desesperança na vida também causa estresse. Estar só em casa sem fazer nada, com os filhos na escola e só tendo a mesma novela para assistir todos os dias, um após o outro, pode ser extremamente estressante e enlouquecedor também. A gente tem respostas fisiológicas que vão comparecendo. E essas respostas, elas vão desde uma enxaqueca que não passa, comportamentos de compulsão alimentar, queda de cabelo, dificuldade para dormir, processos de alergia. Essas somatizações, elas geram outros problemas. E aquilo que a gente chama em psicopatologia de comorbidades. Então, eu tenho uma pessoa que tem fibromialgia, que é portadora de fibromialgia. Essa pessoa, ela precisa saber que ela não pode trabalhar como as outras pessoas, tá? Ela precisa saber que ela tem um limite de estresse e de demanda diferente de outras pessoas que não têm fibromialgia. Ela tem que ter consciência disso. E consciência, ela precisa colocar limites. Respeitar os limites dela. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela descobriu que, como profissional liberal, com fibromialgia, ela não poderia trabalhar 3 expedientes. Ela só poderia trabalhar 2, porque quando ela começou a trabalhar 3 expedientes, mesmo ganhando mais, ela gastava mais com remédio e com médico do que quando ela tinha só 2 expedientes. O nosso corpo, ele vai demonstrando, sinalizando pra gente. Então,
é muito importante. E vocês, mulheres, têm uma capacidade maior do que a nossa, enquanto homens, nesse contexto de uma relação melhor com a corporeidade, mas é importante a gente perceber o nosso corpo e se perguntar o que ele está querendo falar aí, o que o meu corpo está me dizendo. Tiago, pedir ajuda ainda é considerado como fraqueza? Em que momento a ajuda ela passa a ser um ato de responsabilidade? Ainda Sene, olha, há muito preconceito ainda com relação às questões de ajuda em saúde mental, né? A gente ainda tem pacientes que precisam procurar a gente em segredo. Eu dei aula para cursos de psicologia durante mais de 10 anos na minha vida, e os alunos ainda diziam que os pais perguntavam: para que você está fazendo psicologia? Isso não serve para nada. E alunos que no processo de estágio ali na clínica escola conseguiam ajudar, por exemplo, numa sexta-feira, no final da tarde, ligou uma pessoa que ela estava a ponto de se matar. Nossa. E aí conseguiram levar a pessoa para a clínica escola. A aluna ajudou, atendeu, ouviu, e a pessoa desistiu do que ela queria fazer e continuou a terapia e não veio a terminar com a própria vida. Mas, ao mesmo tempo, o pai, a mãe da aluna diz: isso não serve para nada. Então, olha só, né? As questões de saúde mental tão importantes, e eu vejo que se eu não tivesse feito terapia, se eu já fizesse a terapia há mais tempo, eu não tinha cometido vários erros que eu cometi durante a minha adolescência. Eu faço terapia, né? E sempre indico, terapia é vida. Uhum. Gratidão, minha psiquiatra, doutora Maurilene, gratidão, porque só você sabe, né? Mas sou muito grata pela sua ajuda. Gratidão à minha psicóloga Lu é paulista. Uhum. E é assim, mudou. É assim, a gente sai da água pro vinho, sabe? Do óleo para a água. Uhum. E realmente são questões que a gente não se faz. A gente ressignifica muitas situações da nossa vida que a gente não quer ver, uhum. que a gente não quer lidar, né, com as situações. E que, claro que é desafiador, não é fácil, mas que isso melhora muito também a nossa qualidade de vida, a compreensão, a autocompreensão de si mesmo, nortear também caminhos melhores, mais saudáveis para nós e para quem está conosco, que é muito importante. Então, gente, façam terapia se vocês puderem. A terapia, ela é vida, ela salva. Sim. Ela é necessária, não é luxo, realmente. Se for possível. Se não for possível, como que você diria para aquela pessoa: nossa, eu não tenho condição de pagar um terapeuta, eu sei que talvez eu necessite de conversar com alguém, de uma medicação. O que tu orientaria para essa pessoa? Essa é uma pergunta essencial, né, Nioli? Porque, infelizmente, o que a gente vê é que na saúde pública, nos serviços públicos de saúde mental, a gente tem um serviço muito deficiente. Fora um ou outro profissional com uma visão mais humanizada, mais cuidadosa, a gente acaba tendo em alguns espaços profissionais que deveriam, em um espaço que deveria ser acolhedor, humanizado, né, compreensivo, a gente tem um espaço em que há julgamento, em que as pessoas são tratadas como coisas. Parece que você não se sente recebido, você sente como se as pessoas torcessem para você não estar lá, para que não tenha mais um paciente lá, porque eles já estão superlotados de pacientes. Então, a gente tem outras opções
com relação ao processo terapêutico. Além do que eu disse, por exemplo, de clínicas escola, tem alunos que acompanham, alunos que estão terminando o curso, que acompanham sob a supervisão de um professor mais experiente, né? E isso, para situações mais tranquilas, eu indico, mas para transtornos mais complexos, eu não indico que seja dessa forma, né? Por exemplo, se eu tenho alguém com um diagnóstico de transtorno borderline, ou mesmo de um transtorno do espectro autista, né, que não é um transtorno mental, mas do neurodesenvolvimento, eu não indicaria uma clínica escola. Apesar de leve, grau leve, a incidência é que pessoas que estão dentro do espectro autista, que venham ter a comorbidade com TDAH, têm uma alta incidência para depressão na fase da adolescência e na vida adulta. Sim, então, prestem atenção aos seus filhos, tenham consciência disso, porque a gente não pode também... porque eu estou no grau 1, é leve e que não pode evoluir para algo maior, algo que vai trazer um prejuízo maior no futuro. E aproveitando o ensejo, é importante lembrar que depressão na infância e na adolescência não tem necessariamente os mesmos sintomas da depressão na vida adulta, tá? Então, uma criança com depressão pode não ser aquela criança que está triste, com vontade de morrer, deitada na cama. É um caso na clínica que veio para nós como um quadro de autismo e nossa psiquiatra da clínica e conjuntamente com nossas avaliações a gente fechou o diagnóstico de depressão infantil. E que realmente os comportamentos não batem com uma depressão para adulto. Sim, os sintomas são diferentes da depressão na infância. A gente tem que ter um olhar minucioso, com muito cuidado, com bastante acolhimento, respeito e humanizado para perceber essas diferenciações. Porque ficou também muito banalizado que todo comportamento de autista já está dentro de um padrãozinho, né? Chega muito agitado, não quer falar, e aí é isso. Não é assim, gente. Para dar um diagnóstico, a gente tem que ter muita assertividade disso. Sim. E não é rápido. Essa história que eu sempre falo, de 30 minutinhos dentro da sala, 1 hora, viu o profissional. Gente, duvidem. Duvidem sempre, porque a gente, eu mesmo, particularmente, só fecho o diagnóstico quando eu tenho certeza. Então, a gente parte de protocolos fechados, baseados em evidência, onde você passou por 7 sessões, 8 sessões, e às vezes não está fechado o diagnóstico depois de 3 meses. Principalmente os casos limítrofes, né? Sim, eu tive um caso que eu tive que demorar 7 meses para 9 meses para fechamento do diagnóstico. Então, não foi assim, quase 1 ano para fechar um diagnóstico de um paciente. Sim. E aí a gente tem, nesse contexto, com relação a que profissional você vai buscar. Então, a mãe, o pai, o sujeito, ele não precisa saber de todas essas informações. Ele pode perceber que há necessidade de uma ajuda e há adolescentes que chegam e dizem: mamãe, eu quero ir para o psicólogo. Isso é muito bom quando isso acontece, né? E aí tem pai que diz que nada, menino, besteira. É importante. Então, os pais não são obrigados a saber disso tudo. É importante ter consciência, é importante estar sensível, mas... os pais precisam entender que podem lançar mão de profissionais e que sim, os profissionais são obrigados a estarem atualizados e saber disso tudo. E dentro disso, é importante ter cuidado com relação a que profissionais você busca. A gente tem um contexto em que há uma proliferação de várias clínicas, de vários locais de tratamento, né? E algumas vezes o plano de saúde perturba os profissionais para que atendam da forma mais rápida e de pior qualidade possível. Às vezes até a própria família tem uma urgência. Já chegou para mim na primeira sessão querendo saber o diagnóstico. Não posso dar diagnóstico numa sessão só. Seria irresponsabilidade. É muito sério você falar que aquela pessoa tem aquilo sem ter certeza, só para poder amenizar a dor de uma pessoa, o desespero de alguém. Eu super compreendo que às vezes a família está preocupada,
Mas seria mais preocupante dizer que tem uma coisa que não é verdade. E aí a gente volta também e olha lá para trás, para o início da nossa conversa, quando a gente falou que a gente está dentro de uma comunidade e que quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de saúde dentro de uma comunidade que se inicia por dentro de uma família. Então, algumas vezes o adoecimento da criança, o adoecimento de uma criança pode ser o sintoma de um casamento disfuncional. Isso aqui aconteceu com um paciente. O paciente que a gente diagnosticou com depressão infantil estava vindo de uma crise que os pais estavam tendo. Se divorciavam, tinham muita briga, se acabavam se divorciando ou não. Então, até a própria psiquiatra, ela percebeu que aquela criança estava somatizando todo aquele ambiente que estava tóxico para aquela criança. E era uma criança, gente, ia fazer 2 anos. Sim. Né? Aí vem aquele ponto que você mencionou, que a gente acaba... A criança, ela é uma esponjinha. Ela acaba absorvendo toda aquela tensão, toda aquela rigidez, aquele ambiente que está catastrófico. A situação e aí, conforme inteira. Piaget, a gente, nesse período de desenvolvimento, no pensamento mágico da criança, ela é o centro do mundo. Então, não é incomum, quando os pais estão passando por problemas, na fantasia da criança, ela ser a responsável. Porque ela tirou uma nota baixa, ou porque ela não comeu tudinho, ou porque ela fez xixi na cama. Então, Ou porque papai e ela foi responsável mamãe... pela separação dos pais. Papai e mamãe estão passando por isso porque essa lógica do pensamento adulto, ela só vai surgir mais tarde. E não é na adolescência, tá? Na adolescência, o lobo pré-frontal, ele ainda não está completamente desenvolvido. Então, essa criança, ela vai somatizar os sintomas da relação parental devido à visão que ela tem dentro do egocentrismo infantil, de que ela é responsável por aquilo que está acontecendo na família. Então, em alguns momentos, essa criança, ela manifesta, ela catalisa, ou ela é o para-raios de outros problemas que estão acontecendo dentro do sistema familiar, né? Assim como alguns dos nossos sintomas advêm de problemas no trabalho. Então, o ambiente no trabalho no qual eu estou está diretamente relacionado à saúde mental. Daí que, quando eu vou escolher um emprego, quando eu vou escolher uma profissão, é importante levar em consideração esse fator da saúde mental. Isso vai influenciar, entender impactar muito. Que não é só a remuneração que importa. Sim. Tiago, para a gente fechar nosso podcast, que está muito bom, o que você pode falar para quem está sobrecarregado, para quem está cansado? O que pode fazer a pessoa que está nessa situação? O que ela pode fazer de diferente na vida dela que possa ajudá-la a melhorar? Mesmo se ela ainda não pensei em procurar uma ajuda psicológica, ainda não pensei no psiquiatra, não tem condição para isso no momento. Eu queria trazer esse olhar para quem não é luxo, não é spa, não é. É necessidade, mas às vezes não dá no importantíssima. Meu bolso. Nesse momento, infelizmente, é uma prioridade que eu sei que é necessário, porém eu não tenho condição. Como é que eu posso ajudar? Como é que ela pode se ajudar em casa? O que ela pode fazer no dia a dia? Sim, assim, olha, às vezes uma simples ideia pode melhorar muito a nossa saúde mental, né? E é incrível, né? A gente, hoje, na sociedade da informação, quando a gente tem acesso à informação certa, no momento que a gente está precisando,
faz muita diferença. E eu espero que essa nossa conversa chegue às pessoas que estão precisando, né? Que o algoritmo do Google seja generoso conosco, né? Mas veja Teve só. uma coisa que eu aprendi. Sim. Dizer não. Com certeza. Mas eu aprendi da maneira saudável, correta. Eu dizia não, eu sei dizer não, eu sou muito bem fluente. Assertiva, né? Eu sou, mas eu sentia culpa depois. Hoje em dia eu não sinto mais. Hoje em dia eu já trabalhei essa parte na minha vida. Então, às vezes eu estava em locais que eu não queria estar. E eu me sentia mal de estar naquela situação. Então, eu me coloquei numa situação que não era legal para mim. Eu queria logo ir embora. Mas, às vezes, eu dizia não e depois me arrependia e me sentia culpada. Deveria ter ido. Hoje em dia, eu já passei dessa fase. Hoje em dia, eu digo não é não. E tô tranquilona em casa. Sim. Dizer não é algo necessário, é algo saudável, é algo que você pode fazer em casa, que isso vai ajudar a saúde mental das pessoas. E quando você diz não para algo, você está dizendo sim. Para mim? Para outras questões, né? Sim. Então, é claro que a gente precisa sempre pesar as nossas decisões de acordo com os nossos valores, né? E nem sempre aquilo que a gente faz é aquilo que a gente gostaria de estar fazendo naquele momento, mas que a maior parte das minhas decisões sejam decisões que me deixem em um bom estado mental, né? E continuando a conversa com relação ao que fazer, só um pequeno preâmbulo no final, né? Um preâmbulo no final da conversa. Não pensar nessas coisas a fazer como mais uma coisa para minha lista de tarefas, mais uma obrigação, tá? O meu mindset, a forma como eu enxergo isso, é importante que parta do princípio que eu estou ali me cuidando, assim como quando eu estou comendo uma comida gostosa. Eu não estou comendo a comida gostosa porque eu sou obrigado, porque é mais uma tarefa para eu fazer. Eu estou comendo aquela comida gostosa porque eu tenho desejo por aquilo, né? Da esfera do meu desejo. Eu gosto de estar comendo aquela comida gostosa. Ainda que eu esteja comendo aquilo ali, eu precisei me planejar, eu precisei ir no supermercado, comprar aqueles itens, precisei fazer toda uma preparação para naquele momento eu estar curtindo aquele prato, né? Então, as questões de saúde mental, eu vou percebê-las como esse momento em que eu posso estar comendo uma comida gostosa. E isso inclui dizer não, isso inclui a solitude, não a solidão. A gente falou isso de dormir melhor. Inclui o cuidado com o sono, né? E o que é muito desafiador para quem trabalha em plantões noturnos, né? E aí cabe procurar como cuidar adequadamente da saúde mental quando se dá plantões noturnos, né? E isso inclui o contato com a natureza, né? Separar tempo para ter o contato com a natureza. Isso inclui exercícios físicos agradáveis. Falar com pessoas. Falar com pessoas com as quais eu gosto de me relacionar, que a conversa seja boa, como está sendo a nossa conversa aqui. E não se abandonar, também? Sim, também. Necessário, ou seja, ir para o salão também é cuidar da saúde mental, claro, né? Tem um momento para você, gente. Que conversa maravilhosa. Tiago, agradeço pela presença. E vocês aí que estão nos assistindo, se a gente pode falar sobre isso aqui, vocês também podem começar, ou pensem em falar sobre isso de maneira mais tranquila, de fazer uma roda, conversa entre amigos, mas que é necessário falar também sobre a saúde mental. É uma necessidade, é básico. Em casa, espero que vocês tenham gostado. Eu vou guardar essa caneca para lembrar de cuidar da minha saúde mental também. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Gratidão, até o próximo podcast.